Bom dia, galerinha do YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Olha aí, nós temos uma modelo na nossa sala, né? Valéria. Olha ela aí, gente. Ela é nosso mascote da sorte, né? Que vai trazer sorte aí para nossa avaliação, que está maravilhosa. Eu preparei com todo carinho para vocês, viu? Adorei o cabelo, Valéria. Tá top. Obrigada, porque eu tava muito ligada, eu não percebi. Sim, meu povo, é isso aí. Nós tínhamos quantos alunos? Agora a gente já diminuiu, já estamos em 8 de novo. Que? Minha gente, eu vou esperar só mais 5 minutos, viu? Não vou demorar muito, não, que é revisão. Aí é os conteúdos, né? Tudinho. Deixa eu ver se alguém mais falou. Bora, meu povo, bora assistir a aula, bora? Só tem 8 pessoas na sala. Tem nada, tem 9. 9 comigo, meu amor. E a senhora é um animal? Olhe, eu sou a professora. Eu sou diferente de pessoa, eu sou um deus. Olha essa carinha. E eu sou uma deusa grega. Licença, Com tá? certeza. Ai, Então nós já diminuímos, não somos mais 8 pessoas, nós somos 7 agora. 7? É, você também não é uma deusa? Somos 6. Você também é um? Eu sou uma vaca. É, o deus dos indianos. É uma vaca. Eu sou sagrado, não sou um deus, sou um sagrado. Sou algo sagrado. Sou algo Eu sou uma gata, eu sou sagrado. sagrada. Não gaguejei, não. Eu sou uma gata, eu sou sagrada. Esqueci o nome. Eu não, eu sou Kratos. Eu sou Kratos. Tá bom. Eu queria mostrar meu marido, só que eu não vou mostrar mais. Meu Deus, mulher, não casa agora não. Eu tenho 2. Ih, São rapaz. passou, então nem. Uma pessoa que nem sabe que ela existe. Parece eu. Ó, Nossa. Ó, pessoal, vamos iniciar, já são 10h37, não vou mais esperar ninguém, nós já somos 10 alunos e eu, a professora, né, magnífica. Mas vamos lá, né? Vocês lembram do nosso conteúdo, sobre o que é que a gente está estudando? não. Mais ou menos. Mais ou menos, né? É sobre hacker, cracker, vírus. Aquele negocinho. Pronto. Estou sentindo falta de muitas pessoas em aula, né? Gente que se pronuncia sempre, mas, né, está caladinha. Quanto menos pessoa, melhor, tia. Assim não me vê. Vamos lá. A gente, nas aulas passadas, a gente viu um pouquinho sobre hackers, né? Vocês sabem que se dividem em 3 grupos. Quais são eles? Alguém sabe? Eu sei. Diga aí. O branco, o cinza e o preto. Isso. E qual a diferença desses 3? O branco, eu sei que normalmente é contratado pela empresa para tipo assim, acessar o site delas e informar para a empresa o que tem de errado como é que eu posso dizer, ajudar a empresa a melhorar. O cinza seria tipo, como é que eu posso dizer, aproveitador para ele mesmo ou ele só hackeia e faz nada. Tipo, é porque é meio diferente um do outro. O preto, eu sei que ele pega, hackeia e, tipo assim, faz como aqueles roubos que faz, que é hackeamento. Aí o cinza, eu me esqueci como é que ele é bem. Eu sei que ele hackeia e simples, ele só simplesmente hackeia e pronto. Minha gente, Paulo Sérgio arrasou. É exatamente isso. Que bom que vocês estão tendo rendimento nessas aulas, viu? Ó, arrasou. Não tenho nem o que botar nisso aí. Como ele disse, perfeito a colocação. Os hackers, chapéu branco, né? Eles vão ser os hackers das empresas de tecnologia, de segurança, né? Eles são pagos para poder descobrir essas brechas nas empresas, para poder evitar roubos, para evitar fraudes, para evitar clonagem dos dados dos clientes, né?
Os pretos, como ele falou também, excelente colocação também, eles roubam os dados das empresas, eles não estão nem aí, eles fazem as clonagens. Esses hackers pretos, eles se assemelham muito a crackers, né? Os chapéus cinzas, né? A gente tem aí uma mistura do branco com cinza, como eu falei na aula passada, é uma mixagem dos dois. Você não Cinza, tem né? ideia. Branco e cinza junto. Isso. O branco e o preto junto dá o cinza. Isso. Tipo assim, é quando você não tem ideia se ele é um hacker branco ou se ele é um hacker preto, né? O que é que acontece? Por que que eu não sei qual é dos dois? Porque ele vai roubar esses dados, né? Não vai, às vezes ele não contata a empresa que ele roubou esses dados, e aí ele só quer provar para o mundo, né, que ele sabe fazer alguma coisa. A senhora já viu a notícia do cara que hackeou, entrou no site do Federal do Brasil e ficou jogando Minecraft no site? Não fiquei sabendo dessa. É Menina. porque é antigo, mas é meio antigo, mas o hacker fez isso. Ele hackeou o site da Federal Nacional, né, do Brasil, e ficou lá, jogando Minecraft. Meu Deus do céu. Se fosse pelo menos outro jogo, né? Tipo Uncharted, né? Eu ainda. Né? Minecraft. LOL. Né? Não sei. Free Fire. Ó, pessoal. Free Fire do celular, aí eu diria que ela era mais top ainda, porque ele hackeia pelo celular, aí teria uma chance dele ter hackeado pelo celular. Né? Mobile, né? É diferente. Ó, pessoal, aí a gente tem essas 3 categorias aqui, chapéu branco, chapéu preto e chapéu cinza. Memorizem esses 3, porque é uma questão da prova, tá? Ó, tô dando uma questão a vocês, então estudem. O Paulo Sérgio, ó, arrasou na resposta, adorei. Se você colocar essa resposta que você me deu aí na prova, você fecha a questão com os 2 pontos que tem, tá? Vou explicar ele de novo. Tá, vou explicar ele de novo. Hacker branco, preto e cinza, né? Que é chapéu branco, chapéu preto e chapéu cinza. Qual a diferença desses 3? Chapéu branco são de empresas de segurança de dados, tá? Eles são hackers que são pagos por empresas como Facebook, como Instagram, como Google, enfim. Eles são pagos para descobrir brechas nos sites dele que façam com que os usuários fiquem expostos, ou seja, que outros hackers, sejam eles chapéu cinza ou chapéu preto, eles acabem roubando os dados desses clientes e aí, né, faz o que quiser com esses dados. Então, esses hackers brancos, eles têm o dever de impedir que isso aconteça, tá? Então, lembrem, esses hackers brancos, eles são os vingadores, tá? E aí a gente tem o hacker preto, né, que seria aí vamos ver um vilão legal. Pode ser o Ultron, né? Esse Ultron, né? Que quem não sabe, que não assistiu o filme, é o robozinho. O que é que eu já dou a palavra, viu? Esse hacker preto, o que é que ele vai fazer? Ele vai roubar os dados que os hackers brancos estão tentando impedir que eles roubem. E aí eles vão fazer clonagem de dados, vão acabar colocando esses dados expostos, vão clonar sites bem populares como Americanas, como Magazine Luiza, enfim. E aí esses clientes vão inserir essas informações e aí, pá, eles vão perder as informações e vão ter aí seus dados clonados. O Chapéu Cinza não seria nem os Vingadores e nem seria o Ultron, ele seria o Loki, né? Você não sabe se ele tá do lado do bem ou se ele tá do lado do mal, né? Mas ele realmente puxa mais pro lado mal. Porque o que é que acontece? Eles são antiéticos, né? Eles vão roubar os dados das empresas, muitas vezes não vão dizer à empresa o que é que está acontecendo, né? Como foi que ele chegou até lá, como foi que ele descobriu. E aí ele só quer provar para o mundo que ele é bom, que ele é inteligente, que ele sabe hackear. E essas são as diferenças básicas desses 3. Se vocês fizerem essa associação que eu estou dizendo a vocês, fica bem mais fácil. Encara o hacker branco, o chapéu branco, como os Vingadores, encara o chapéu preto como o Ultron, como o Thanos, tá? Que é o mal, e encara o chapéu cinza como o chapéu, ou melhor, como o Loki, né? Você não sabe se ele é bom ou se ele é mal. O Anonymous vai se encaixar no chapéu preto, tá? Que é mais o cracker mesmo, o chapéu preto. Porque o que é que acontece?
Apesar de qual seja a intenção do Anonymous, né, seja boa ou ruim, ele acabou expondo aí os dados de pessoas bem importantes do mundo inteiro, né? Ele expôs os dados do Bolsonaro, né, de alguns artistas famosos, do Trump, né? Enfim, isso é considerado crime cibernético, né? Que são crimes digitais, e isso é crime. Então, é encaixado como chapéu preto. Ele está aí fazendo algo criminoso. Isso é antiético. Então, chapéu preto neles. Assim como o grupo Ormine, né? Eu falei para vocês na aula passada sobre eles. E o que é que acontece com esse grupo Ormine? O que é que o Anonymous fez? O que é que ele faz? Ele rouba informações, né? Que os hackers chapéu branco estão tentando impedir que eles roubem. E aí, eles acabam postando informações, né, sobre algumas pessoas. Isso é considerado crime por quê? Porque a partir do momento que você rouba um dado ou rouba uma informação de um usuário da internet, por exemplo, se eu roubasse o dado do Paulo Sérgio e expusesse as informações dele, como localização, como dados do banco, cartão de crédito dele, o que é que aconteceria? Eu seria considerada um hacker chapéu preto. Por quê? Eu peguei as informações dele e usei para o mal, tá certo? E aí, né, eu também tenho essas 3 divisões, né? Fê, Oi. mas se um hacker, ele expor informações do governo, só que não faria bem para o governo, mas faria bem para a humanidade em si, para o povo. Em que classe esse hacker seria? Ainda seria chapéu preto. Porque, assim, não importa... É o que eu tô dizendo, não importa a intenção da pessoa, se foi boa ou ruim acabar expondo essa pessoa. Não importa. Quando você pega essas informações dessa determinada pessoa, qualquer pessoa, seja boa ou ruim, e você vai expor ela, né, expor as informações dela, você está tirando ela do lado da segurança e trazendo para o lado da exposição na internet, nas redes sociais. Então, isso é considerado um cybercrime e por isso ele vai se encaixar nessa categoria. Não quer dizer que um hacker chapéu preto, por exemplo, ele tenta fazer o bem, mas ele vai continuar sendo um chapéu preto. Não pelo ato dele em si, mas pela forma como ele fez isso. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Agora, outra coisa. José Vitor perguntou por que o FBI não faz isso? Aí, eu não tenho uma dúvida. Seria por causa que, em questão, não faz isso, as empresas do chapéu branco, tudo aquilo, entendeu? Porque o FBI não faz aquilo tudo. Aí, na minha opinião, o que eu acho que é uma dúvida, na verdade, é tipo assim, as empresas, esses sites aí, eles contratam, empresas no caso, eles contratam pessoas para o privado para poder fazer essa proteção, algo do tipo. Isso, é assim. Como é que funciona o FBI? Né? Primeiro, para você conseguir entrar no FBI, para você ser da segurança digital, você tem que ter uma especialidade. Você não pode ter usado maconha durante 6 meses. Enfim, né? Isso é um tema bem polêmico quando você se trata de hackers, porque isso é bem comum entre eles, tá certo? Principalmente porque eles precisam ficar acordados por muito tempo. Então, eles fazem uso de drogas, alguns deles, certo? Para você ser do FBI, você é considerado sim, você pode ser considerado um chapéu preto sim, porque você vai estar tirando informações de, por exemplo, um país, e aí você vai estar trazendo para o país de origem que o FBI está, Estados Unidos. Então, você vai fazer o roubo de informações, o roubo de dados. Isso sim é considerado um chapéu preto. Chapéu branco é quando você evita que isso aconteça, tá certo? Tá aí a diferença básica entre esses dois. Oi? Um exemplo, o FBI, ele tem as pessoas dentro dele que trabalham nessa parte da tecnologia. E se as pessoas da FBI têm que roubar informações de outros países, esses seriam considerados como chapéu preto, se for nessa... São. Porque É o que eu tô dizendo. Não escutei isso daí. Eles são considerados chapéu branco, porque assim, chapéu branco, ou melhor, chapéu preto, porque ele vai estar roubando informação. Quando eu evito que roubem informação, eu sou considerada chapéu branco. Quando eu roubo informação, que já é diferente de evitar roubar, você já é considerado um chapéu preto, tá?
como eu disse a você anteriormente, Johnny, não importa se sua intenção foi boa ou ruim. Se você rouba informação, você é chapéu preto. Se você evita que as informações sejam roubadas, você cria um algoritmo para impedir que isso aconteça, você é um chapéu branco. Se você tem uma ideia nebulosa, se você rouba informação só para status, você é chapéu cinza, tá? Oi. Tipo assim, uma pessoa do nada é hackeada. Só que o cara que hackeou não rouba nada, apenas hackeou a pessoa. Tipo assim, ele consegue alterar ele, tipo assim, ele não roubou nada, só que ele altera um pouco o aparelho que ele hackeou. Isso é considerado um chapéu preto ou um chapéu cinza? Chapéu preto. Mesmo se ele... Porque, ó, quando você é um chapéu preto, primeiro, para ele conseguir fazer isso, ele tem que enviar um cavalo de Troia, tá? Que é um assunto que a gente também vai ver na nossa revisão, que seria esse cavalo de Troia. Como vocês sabem da história, né, dos gregos e os troianos, eles tinham essa guerra aí, e aí eles enviam um presente, né, o cavalo de Troia. E aí esse cavalo, quando anoitece, né, na história, sai um monte de guerreiros, e aí eles destroem o palácio dos inimigos. E é exatamente isso que o cavalo de Troia faz, né? O Black Hat, né, que seria o chapéu preto, ele vai, envia esse cavalo de Troia, esse vírus, e aí, de repente, a pessoa nem se toca, e no momento o vírus, ele é programado, esse vírus, o cavalo de Troia é programado para quando entrar em contato com o aparelho, ele rouba essas informações do usuário e leva até o hacker Black Hat, né? Então, sim, se você hackeia uma pessoa, você é um Black Hat, entendeu? A gente falou sobre isso? Sim, a gente falou sobre isso. E terminando esse assunto, né, de chapéus, né, da segurança da internet, a gente tem também o nosso conteúdo que a gente viu aula passada, que seria os vírus, né? Esse hacker, como eu falei, é uma pessoa que tem grande facilidade de análise, assimilação, ele compreende e ele tem uma capacidade surpreendente em fazer o que quiser com um computador. Ele é muito inteligente, tá? Geralmente essas pessoas, elas estudam bastante sobre engenharia de softwares, arquiteturas de computadores, para poder chegar nesse nível de intelectualidade. Esse cavalo de Troia, que já era esse conteúdo que eu ia inserir para vocês, já é essa ideia do vírus, né? Eu acho que todo mundo já conhece esse nome, como eu contei agora da história. No momento em que ele é programado para se conectar com o computador, ele começa a enviar as informações desse computador, tá? Que ele se conectou para o criador dele, tá? Por meio de um modem, ele vai transmitir esses dados que ele copiou, tá? E aí, a gente tem essa ideia de hacker, né? Cracker, ele vai agir como um hacker, chapéu preto, tá? Só que aí ele vai deixar uma diferença. Após o serviço, ele vai deixar um recado que ele passou por aí, tá? Vocês me perguntaram sobre o Anonymous, e aí eles postaram na página dele, né, todo o conteúdo que eles roubaram. Então, isso é considerado cracker, tá? Ou seja, ele vai puxar para o lado do Black Hat, né, como eu falei para vocês, e também vão ser atribuídos aos crackers programas que retiram travas em softwares, ou seja, quando eu craqueio um sistema operacional, né, quando eu uso um sistema operacional craqueado, eu aposto que vocês já ouviram esse termo. Professora, soube dos trava-zap? Vocês estão falando dos spams, né? Quando você recebe uma informação, você clica e pá, ele começa a remover suas informações, ou seja, ele faz o processo inverso da criptografia de dados, ele descriptografa. Não é isso que você está perguntando? Eu já atravessou uma pessoa sem querer. Não foi sem querer, não foi sem querer, quer dizer. Isso acontece com os chamados bugs, né? Vamos lá. A pessoa manda a pessoa apertar no esquilo, depois manda a pessoa apertar no dragão, pronto, já era. Isso é um spam. Isso é um spam, tá? E aí, essas travas de softwares pode ser quando você baixa o pacote Office e aí você precisa gerar uma chave de acesso porque você não quer pagar R$400, tá? Pelo pacote Office. Então, você gera essa chave e aí você usa de forma que um cracker vai estar usando. Você é um cracker a partir do momento que você faz isso. Por quê? Você está utilizando de um meio pago e aí você faz o projeto, a ideia de piratear. Nessa pirateação seria o crack. Ele vai alterar algumas características também.
adicionando ou modificando algumas ações, muitas vezes relacionadas à pirataria, como eu falei para vocês, tá? Ainda sobre vírus, a gente vai ter 3 divisões. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que o vírus faz. Esse vírus ele vai ser um programa que se autocopia, ou seja, um vírus normal, por exemplo, quando você está gripado, que seja por um vírus, ele vai se multiplicando, vai aumentando, tá? E é do mesmo jeito que um vírus de um computador faz. Ele vai se autocopiar para ficar em maiores quantidades. E eles vão começando a fazer alterações em arquivos ou programas. De preferência, sem o conhecimento e sem autorização. Por isso, ele é um vírus, tá? Esses vírus, eles não vão surgir do nada no seu computador. Eles vão ser criados por alguém e vão ser postos em circulação até que ele chegue ao seu computador por meio de um programa, e-mail. Nesse e-mail, a gente vai ter como spam, que são aquelas mensagens que a gente não quer receber, mas a gente acaba recebendo no nosso e-mail. Um pendrive, que às vezes está contaminado com vírus, ou uma página de internet que, por exemplo, quando o seu antivírus diz página não confiável, prosseguir, aí provavelmente essa página está infectada por vírus, tá? Esse vírus vai ser basicamente um conjunto de instrução com 2 objetivos específicos, que seria ele se agregar ao arquivo, tá? Ou seja, pronto, eu pego esse controle e eu faço isso no meu celular. Eu agreguei o controle ao meu celular, tá? Então, ele vai se agregar a um arquivo. Para depois ele começar a disseminar no sistema esses vírus sem a permissão ou comando do usuário. Ou seja, você não sabe que seu computador está infectado. Você só vai perceber que ele está infectado quando ele mostrar essas mensagens indesejadas, que seriam os spams, começar a alterar arquivo, por exemplo, o .doc, que seria o arquivo do Word. Ele contamina e ele corrompe e você não abre mais, tá? Ele vai diminuir o desempenho do sistema, ou seja, seu computador vai ficar lento. Quando você for abrir seu navegador, vai ficar carregando e vai dizer impossível de carregar, fechar navegador. Vai começar a apagar arquivos, corromper as tabelas do seu computador, que seria também XLS, que seria corromper e apagar todo o disco rígido, tá? Ou seja, você vai ter aí a perda dos seus dados. A gente vai ter essas 3 divisões. Eu tenho um negócio de vírus, então não ia prestar. A gente tem aí 3 divisões de vírus, que são classificações, né? Benignos, malignos e macrovírus. Esses benignos, tá? Eles vão exibir mensagens que não vão provocar danos maiores, que seriam os spams, tá? Não tem muito problema com esses vírus benignos, não. A gente tem os vírus malignos. Um vírus benigno seria, tipo assim, você abriu esse vírus, aí aparece uma imagem, tipo assim, uma imagem não, uma frase quando, tipo assim, quando dá erro, alguma coisa não aparece um textozinho, aí aparece um desses, só que se você clicar o que aparece três em vez disso, seria um benigno? Sim, seria. Tipo assim, abrir um monte de tela de uma única coisa. Seria um benigno? Benignos. Sim, são benignos. Eles não causam muito dano, sabe? Mas ele vai prejudicar o desempenho do seu computador. Ele vai ficando mais lento, tá? Mas ele não vai corromper arquivos, não vai fazer esse tipo de alteração, não, tá? Só vai diminuir esse desempenho do seu computador. Porque ele vai estar pesando na memória do seu computador, entendeu? A gente tem os vírus malignos, que são os vírus que de fato vão alterar esses arquivos, esses programas, tá? Vão impedir que o usuário consiga executar algumas operações, ou seja, você às vezes abre um Photoshop e aí você não consegue mais abrir o Photoshop. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Provavelmente um vírus maligno, tá? Ele está infestando o seu computador, então ele vai agir destrutivamente por erro, tá? De programação do criador. Ou seja, ele vai começar a dar bug em vários aplicativos que você tem. Tá? Isso pode acontecer em celulares ou em computadores, não tem problema nenhum. Tá? Celulares também ficam infestados com vírus, não se enganem. Os macrovírus, tá? Eles são vírus que vão infectar arquivos de dados, sejam eles .doc, que seria o Word, né? Excel, que é o XLS, .xls. Não vão atacar arquivos executáveis, tipo .exe.
E esses arquivos são geralmente de multiplataforma, ou seja, eles vão poder alterar vários sistemas operacionais, como Windows, Linux, macOS, qualquer sistema operacional ele vai conseguir alterar. Por isso ele é um macrovírus, quer dizer que ele é um vírus que vai alterar mesmo, vai dar um problemão a você. E por isso a gente vai entrar nesse assunto de programa antivírus, tá? Vocês acham que o antivírus sozinho é eficiente? Não. Lógico que Não é. não, lógico que não. Não é. De jeito nenhum. Eu não tenho necessários de nenhuma forma. O Google vai fazer cada coisa, por exemplo, o Gmail, pronto. Se você acessar qualquer coisa no Gmail que você receba que possa ter um cavalo de Troia, já era. O que o antivírus vai adiantar? Ele só adianta para limpar essas coisas e lhe dizer alguma coisa, mas não chega nem a ter tempo, às vezes, com o vírus maléfico. Eu vou lhe dizer, ó. No máximo, o que o antivírus vai limpar são os vírus benignos, tá? Por isso que ele vai começar a exibir umas mensagens assim no canto da tela do seu computador, vai aparecer uma ameaça foi detectada. Aquilo ali é um spam, tá? É uma mensagem que você não queria receber, tá? Então, ele vai aparecer. Professor, os programadores podem criar novos navegadores? Com certeza. A gente tem muitos navegadores. Por exemplo, o Mozilla Firefox, o Explorer, o Google, o Opera. A gente tem muitos navegadores. E é possível, sim. Às vezes eles sentem a necessidade de criar um navegador anônimo. Não sei por quê, que não adianta de nada. Então, no máximo, o que é que o navegador anônimo faz? Ele evita que suas pesquisas vão parar no histórico. Só isso. É só isso. Mas ainda tem bug para você bugar e aparecer tudo que você vendo. Tudo que você faz. Tem tudo no mundo. Não, isso não acontece. Mas o que é que acontece? Às vezes ele salva senha, salva e-mail, às vezes ele salva download, né? Isso pode acontecer sim, tá? Existe sim. O que eu quero dizer Ana Lara, Peraí, Viviane, eu só vou responder agora, Ana Lara, e tu já fala, viu? Eu vou deixar essa aula salva para quem quiser assistir de novo, viu? Tá bom? Se vocês prestarem atenção na aula, vocês não vão precisar pesquisar, não vão precisar nem estudar muito, porque realmente o conteúdo não é difícil. Pode continuar, Johnny. Aí eu queria falar, tipo assim, eles não, como é que eu posso falar? Eles não privam todos os cookies, porque ainda existe, de certa forma, uns pequenos vestígios que dá para você acessar se você saber bem manjar ali no negócio. Aí você consegue acessar o cookie, você tem direito a mais coisas, você consegue ver a outra coisa que você... Porque sempre baixa alguma coisa. Sempre. No seu... Pode estar em qualquer coisa. E esse cookie vai estar liberado para todo mundo. Com certeza. O cookie é principalmente porque a Google vende esses cookies para empresas, né, de fornecimento de comércio, enfim, né? Então é isso, realmente o antivírus não é suficiente. Então você navegar com segurança é muito importante. Por exemplo, você verifica o protocolo HTTPS que tem lá em cima na sua barrinha de endereços, é importante você olhar isso. É importante você atualizar sempre que puder o seu computador. Quando aparecer, desligar e atualizar, faça, porque é muito importante, porque essas atualizações são para corrigir bugs do sistema, evitar alguns vírus, alguns tipos de vírus que eles conseguem fazer por si só no sistema operacional, tá certo? E, bom, é basicamente isso, tá? Nossa prova é isso, tá? Não tá difícil, pessoal. Então, vocês vão fazer a prova tranquilamente. Lembrando que o conteúdo seria hackers, chapéu branco, preto e cinza, tipos de vírus. O que seria um hardware? Vocês sabem o que seria um hardware, que a gente viu no início da aula? O que seria um hardware? Cavalo de Troia, isso. Hardware é a parte física do computador. Alguns vírus, como o cavalo de Troia, alguns vírus, como o cavalo de Troia, eles vão se instalar na parte física que seria o hardware, né? E seria também na parte do software, né? Porque ele vai se conectar através de modems, né? Geralmente é por isso mesmo. São modems ou tá no seu celular e você conecta o cabo aqui e conecta no seu PC. Passou, né?
Um exemplo, se Oi. você é uma pessoa que vive muito da tecnologia, por exemplo, se você tem a Alexa, acho que a senhora sabe o que é a Alexa, né? Aham, sei. Ela fala tudo, tem plug que até você pode ligar seu computador como que você quiser. Então, aí se você tiver uma boa tecnologia e tudo na sua frente, você consegue fazer o que você quiser, encaixar esses hackers. E eu acho que, tipo assim, a pessoa que utiliza a Alexa se expõe muito, porque é muito fácil de você parar para pensar para os hackers hackearem, a pessoa pode hackear a casa inteira da pessoa. Faz sentido. Mas assim, para você conseguir, por exemplo, desligar a sua lâmpada com a Alexa, o que é que acontece? Tem que ser uma lâmpada específica. Ela já vem com a Alexa, entendeu? Então, tem que ter umas conexões de hardware que atravessa o software, tá? Que seria a parte física. A lâmpada é específica da Alexa, o cabo é específico. Oi. Não, isso depende. Tem um adaptador para tomada que, tipo assim, que você usa da Alexa, ou seja, para conectar a Alexa a outros produtos que não já é conectado com a Alexa. Ou seja, para Isso. você poder hackear um PC ou um computador que tiver com a Alexa, a pessoa tem que usar essas tomadas para poder hackear. É algo Ou muito seja, difícil. ele. Um Isso, hacker ou não seja, perderia tempo hackeando a Alexa sem ter certeza se a é pessoa tem muito isso. difícil. Ó, quando eu falo, é mais fácil você hackear um software do que um hardware, porque de fato é. É quando você assiste naqueles filmes, né? O cara diz assim: seu aparelho vai se programar para autodestruir em 3, 2, 1, calma. Primeiro, tá? Que o hardware é muito difícil. Primeiro que você tem que conectar um hardware no hardware para isso acontecer. Não dá para você fazer isso com software, tá? É uma questão básica de programação. Oi, Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Esqueci. que horror. Era Tá só eu na vida. É porque eu me esqueci, mas é uma coisa importante. Eita Deus. Cuida que a gente só tem 4 minutos. A gente, ela tá tão divertida, professora. Não é, bicho? Nós só temos 40 minutos. Ah, que pena. A gente tá falando. É sério, me deu branco em tudo agora. Ai, eu adoro esses elogios de vocês. Professora, uma dúvida. Oi. Tipo assim, como é que, tipo assim, vamos dizer que fosse uma briga de hackers. Tem como, tipo assim, uma briga de sistemas? Tipo, Sim. vem um vídeo, tipo assim, tem um hacker chapéu branco defendendo o sistema e tem um preto querendo entrar. Um preto, um chapéu preto. Tem como, tipo assim, ser uma briga de sistemas entre um e outro? Sim, Como é que isso você acontece. Isso acontece. é? É de Alexa. Deixa eu lembrar aqui. A Alexa. Eu me esqueci. Tem a ver com a Alexa. Aí, assim, hackear. E sobre a lâmpada específica. Se você comprar uma lâmpada que tem conexão com o seu celular, não precisa ser compatível com a Alexa. Se você tiver uma lâmpada que tenha conexão com o seu celular, que você possa modificar a luz ou algo do tipo, ela pode, tipo assim, acessar seu celular e conseguir ter o autocontrole de tudo aquilo que está no seu celular. Entendeu? É por isso que eu tô dizendo, tem que ser uma lâmpada específica. Ó, essas aqui que eu compro, normal, só lâmpada LED mesmo, não funciona. Ela geralmente tem um resistorzinho dentro delas. Elas são programadas. Essa cliente tem que ter compatibilidade com a Alexa. Só que nem sempre precisa ter compatibilidade com a Alexa. Ela só, se você tiver qualquer aplicativo, se ela for, tipo assim, digital, a lâmpada digital, pronto, já era. Porque você pode, se você não puder modificar com o seu celular, ela pode acessar seu celular a partir dali. Então, se você parar para pensar, o hacker, ele tem toda a capacidade que ele pode mexer no seu celular. Ele pode mexer no seu celular, pode hackear tudo. Mas eu duvido. Tipo assim, É isso que eu tô dizendo, entendeu? Tem que ser uma lâmpada específica, ainda assim, entendeu? Porque essas lâmpadas de LED normal que a gente compra geralmente por R$ 20, não vai fazer isso, porque ela não vai ter um resistorzinho que tem o sistema, é diferente, entendeu? Lâmpada digital é diferente. Até o tempo de vida dela é diferente. E não entendeu o que eu queria dizer.
É que aqui Não, eu tô entendendo, entendeu? Você não tá falando. Não, ela só precisa ser digital, é isso que eu tô dizendo. Sim. No caso, para você hackear um hardware é muito difícil, sabe? Primeiro que você já tem que se conectar a esse próprio hardware, entendeu? Então o hacker tem que ter, no mínimo, acesso à sua casa. Entenderam? Mas tipo assim, Mas, por exemplo, se for só um vírus, um macrovírus que ele programou de repente e você foi muito burro em cair naquele macrovírus, é possível que ele tenha acesso. Mas essa questão do macrovírus ser através de programas é bem difícil. Mas pode acontecer, entendeu? Eu não estou descartando a possibilidade, mas é muito difícil. É bem mais difícil hackear um hardware e um software. Antes de Isso. falar, tem um problema. Se um grupo de hackers fizesse um planejamento, um exemplo, aí é para pegar o conteúdo daquela pessoa que é muito importante, ela é uma pessoa muito rica e só que ela não tem muitos cuidados com a tecnologia. Aí ela percebe que o computador dela não tá bom, né? Tá tendo uma dificuldade e tal, e ele tem muito medo de ser hackeado. Ele vai em algum tipo de loja, algum tipo que possa dar dicas para ele, e dentro daquela loja tiver um hacker. E esse hacker mandar ele conectar tal plug para poder, por exemplo, tal coisa no hardware para poder tirar tudo aquilo, para poder limpar e acabar que ele tira as informações. Isso foi uma forma de hackear, só que limpiada tecnologicamente ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo mais cara, né? Porque primeiro que ele vai ter que ter um aparelho, ó, tampa. Eu gosto de estar indicando as coisas a vocês que ficam mais na realidade de vocês. Tem um episódio em Arrow que quando aquela galega que eu esqueci, Felicity, ela vai trabalhar numa lojinha de informática e aí o outro, eu não lembro mais qual é o nome dele, ele vai até essa empresa e ele vai comprar um aparelho eletrônico para hackear o Oliver Queen. E aí ela diz assim, não, usa esse aqui é melhor. Então, você ser hacker é muito caro. Então, você tem que ganhar muito bem para isso. Então, a gente vai ter aí, realmente, de fato, mais Black Hat do que Chapéu Branco. Professora, quem ganha mais, Chapéu Branco ou Black Hat? Se você rouba dados, certeza que você ganha mais. Que bom saber. Mas você vai preso também, né? Se você for pego. Se for pego, se não for. Se for. Se não for, você, tá riquinho. Tá rico, ou você tá rico ou você tá preso, um dos dois. Ou você tá rico ou você tá preso, de fato. Manda pra conta na Suíça o dinheiro. Manda lá pra conta da Suíça. Né? Lista Negra? Pro Caixa 2. E o quê? Lista Negra, se a senhora já assistiu. Repete só o nome. Lista Negra. Lista Negra, sim. Né? Blacklist é a série do... Você já assistiu? Sim. É muito bom. Já acabei. É muito boa. Verdade. Ó, pessoal, eu já tô extrapolando até o tempo de vocês. Vocês estão liberados, viu? Tá de boa. A gente não vai fazer nada, professora. Nossa, Eu gostaria de fazer mais, né? vocês gostam de mim, que eu sei. Vocês me amam. Mentira, é muito boa. E agora a gravação que eu dou um negócio aí pra falar aí do acontecimento aí uma exposição aí que teve. E pra parar a gravação. O que é? Tô curiosa agora. Peraí, que a gravação é mesmo. Peraí. Pois é, vou parar a gravação aqui. Peraí. Já acabou a aula. A gravação não precisa mais ter mais